Oi, gente, tudo bem? Hoje iniciamos mais um episódio do CalmaCast, né? Hoje não é sobre maternidade em si, mas sobre paternidade, né? Meu convidado muito especial é o John, né? Nesse Dia dos Pais. Então, a minha ideia é que a gente bata um papo, John, né? Com calma e que tu compartilhes conosco aí a tua experiência. Sei que são duas experiências bem distintas, né? Exatamente. Mas queria primeiro saber um pouquinho da tua história antes de ser pai, né? Enfim, o microfone é todo teu. Muito obrigado. Obrigada Primeiro, por ter aceito, né, o meu eu que convite. quero agradecer o convite de estar aqui conversando sobre paternidade, que é uma coisa nova na minha vida, mas sempre foi um sonho, né? Eu costumo dizer que eu sou um músico não praticante. Por alguns anos eu vivi de música, de banda autoral. E aí, a partir da música, eu conheci o audiovisual, que é o que eu trabalho hoje em dia, né? Trabalho com produção audiovisual. E a paternidade sempre foi um sonho na minha vida. E eu e minha esposa, a Carol, a gente ficou por 2 anos tentando engravidar. E nós não conseguimos engravidar nesse período. E a partir de 1 ano que tu fica tentando engravidar, o casal já é considerado um casal infértil, né? E só para explicar, assim, infertilidade é diferente de esterilidade, que as pessoas confundem às vezes, né? Infertilidade, existe a possibilidade de engravidar, mas é uma dificuldade maior, né? A esterilidade não, aí tu não consegue engravidar. Então nós ficamos 2 anos tentando engravidar, sem sucesso. Aí nós procuramos uma especialista em reprodução humana, né, que foi aqui em Pelotas mesmo, a doutora Lara. Aliás, um abraço para ela, um beijo, muito querida. E a gente tentou primeiro uma inseminação artificial, sem sucesso. E posteriormente a gente tentou uma fertilização in vitro. E aí dessa fertilização in vitro veio o Davi, nosso primeiro filho, né? Aí a minha vida mudou para sempre. Então eu achava que eu era músico, eu achava que era produtor audiovisual e eu descobri que eu sou pai, né? Que essa é a minha profissão, é isso que eu quero ser pro resto da vida. E o resto a gente vai adaptando ali, vai encaixando. Tá, e o Davi tá com um? O Davi tá com 1 ano e vai fazer 1 ano e 9. E o Theo? E o Theo tá com 1 mês, vai fazer 2 meses, agora dia 22. Meu O Deus. Theo, e são duas histórias, como tu falou, completamente diferentes, né? Porque o Davi, a gente lutou por muito tempo, né, para engravidar. Então foi tudo muito programado, porque foi fertilização in vitro, tem todo o processo. Aliás, a gente compartilhou toda essa história no YouTube. Eu tinha um canal musical, onde eu postava vídeos, covers, músicas autorais. E quando a gente buscou entender que a gente ia precisar passar por uma fertilização in vitro, eu falei para Carol, poxa, eu tenho câmera, todo equipamento aqui no estúdio. Acho que a gente podia compartilhar essa história com outras pessoas, porque para nós tudo isso é novidade. E nós somos um casal novo, relativamente novo, né? A Carol tinha 28 anos na época, eu tinha 32. E eu falei, vamos compartilhar essa história. Então, a partir da primeira consulta que a gente fez, que foi online, que era na época da pandemia, com a especialista em reprodução humana, a gente filmou todo o processo, desde as injeções da Carol, medicamentos, a punção, que é retirar os embriões, tudo foi registrado e a gente postou no canal do YouTube contando essa história. E foi muito legal que as pessoas começaram a compartilhar a história delas com a gente também, porque o processo de reprodução assistida, ele é um processo muito solitário, né? Porque a gente carrega aquela expectativa de dar certo ou não, e a gente não quer dividir isso com outras pessoas para não gerar mais expectativa em cima de ti, sabe? E as pessoas começaram a vivenciar a nossa história e compartilhar com a gente, olha, a gente também está fazendo, a gente vai fazer a punção, E foi muito legal, assim, essa conexão que a gente encontrou, né? Então, o Davi teve toda essa história registrada e o Theo veio no primeiro ciclo, que é pós-Davi, né? Da Carol, surgiu o Theo numa surpresa, uma história completamente diferente. A gente gostaria de engravidar, obviamente, ter um segundo filho, mas o Theo chegou sendo uma surpresa total pra gente, né? E como é que foi essa surpresa com o Davi bem pequenininho ainda? Foi... Eu costumo dizer que é o Deus me livre, mas quem me dera, né? A gente queria engravidar, a gente sabia que existia essa possibilidade, né? As médicas falaram assim, normalmente quem faz a fertilização in vitro, muitas vezes engravida depois, né? O nosso caso, não tinha nenhuma... A única questão que a gente tinha era uma diminuição de espermatozoides da minha parte, tá? Então, a gente poderia engravidar a qualquer momento, ou poderia ser, sei lá, daqui a 1 mês ou daqui a 10 anos. Então, a gente fez a fertilização e ela falou, olha, engravidou da fertilização e tem vários casais que posteriormente engravidam normalmente. Seguida. E a gente, beleza, vamos contar com essa possibilidade, mas a gente nem imaginava que iria acontecer. Muito menos no primeiro ciclo, né? Meu Deus. E aí, no primeiro ciclo, a Carol engravidou, a gente ficou muito surpreso. E vocês descobriram em seguida, assim, como é que foi? Sim, na verdade, assim, muito em seguida, porque a Carol começou a ficar muito sonolenta, muito sonolenta, e um pouco mais estressada, assim. E eu falei, amor, tu tá grávida.
E ela, capaz, eu sei, olha, tá grávida, vamos fazer um teste de gravidez. A gente fez um teste de farmácia e apareceu um risquinho bem fraquinho. E a gente, olha, vamos fazer o teste do beta, né? Beta. A gente fez o beta, ele deu baixo. E aí poderia ser uma gravidez psicológica, né? Ela já estava desesperançosa, falou, não, eu acho que tu tá grávida. E aí depois a gente fez outro beta e deu um pouquinho acima. Aí quando fez o terceiro, confirmou, né? A gente descobriu muito, muito, muito em seguida. Tipo, ela engravidou. A gente, exatamente. E foi uma surpresa total, assim, né? E a gente foi às nuvens, né? Bah. A gente já tava planejando, porque a Carol, ela tirou 14 embriões no total, né? Que a fertilização in vitro é coletado o espermatozoide do homem, né? Coletado o óvulo da mulher. E eles fazem o processo fora ali, fazem a fertilização e geram blastocistos, né? Que são esses embriões. Desculpa se eu falar alguma coisa errada, tá? Em termos técnicos. Isso aí. Mas é mais ou menos isso. E aí a gente colocou, dos 14 a gente colocou 2, desses 2, um vingou, né? Que é o Davi. E a gente tem, na teoria, mais 12 congelados, né? Na teoria não, nós temos mais 12 congelados. E a gente já planejava, daqui a um tempo, descongelar mais um, né? E o Theo veio nessa surpresa aí, pegou a gente completamente Não surpresa. precisou. Não precisou. Foi uma felicidade incrível, né? Ai, demais, demais. Sabe que eu passei por uma situação que eu engravidei, né, em 2021, e aí eu tive uma perda gestacional, né, e aquilo foi super traumatizante, assim, né, na verdade, só quem passa ali sabe, né, como funciona, mas, e depois eu optei por não fazer nenhum tipo de procedimento, e sim esperar o meu corpo expelir, né, e eu demorei 4 meses para que isso acontecesse, e no final eu tive que fazer o procedimento. Então foi um período complicado, 2021, assim, né, pra mim e pro Leandro. E quando eu fiz o procedimento, né, eu falei pra ele, tia, é o seguinte, ó, não me fala em filho tão cedo, né, eu não quero saber, né, agora, assim, vamos curtir, vamos focar em outras coisas, né, a gente queria muito, mas também, assim, tava tudo bem, né, Sim. E agora não é prioridade. Gente, no primeiro ciclo eu engravidei a Tereza, né? A gente planeja, a gente pensa, não, vai ser assim. E quando vê, quando a gente menos espera, acontece, né? Exato. E é muito engraçado, porque o Davi mudou completamente a nossa vida, né? E a fertilização in vitro também, né? Esse processo. A gente, como eu falei, compartilhei essa história na internet, a gente conseguiu mostrar a nossa história, né? E desmitificar um pouco o que é a fertilização in vitro, que para nós era uma coisa totalmente nova. A gente ouvia falar, mas não fazia ideia de como funcionava, né? E a minha esposa, na época, ela é psicóloga, né? Ela trabalhava no meio corporativo. E aí ela saiu de licença maternidade e falou, não, o meu chamado é trabalhar com mães. Então, hoje ela tem um consultório onde ela é especializada em atendimento de tentantes, mães puérperas e grávidas, né? Então, o Davi, assim, a nossa história, a história do Davi mudou completamente a nossa vida, né? E as pessoas acham que a gente aprende, né? Que é muito fácil engravidar. Cuidado, tu vai engravidar. E, na verdade, não é fácil engravidar. A gente aprende isso na escola, que qualquer momento vai engravidar, mas é um processo difícil, né? Para algumas pessoas acontece de repente, mas tem gente que tenta, e aí quando menos espera, como foi teu caso, engravida, né? Mas a gente vai entendendo que não é tão fácil assim quanto se diz que é, né? Que legal, eu já fiquei louca pra conversar com a Carol, né? Porque eu já conheço um pouco do trabalho dela, inclusive a equipe Ciclo Gestara, onde eu tive, né? Quem me assistiu no parto, já tinha me comentado da Carol, né? Do trabalho dela, inclusive, porque é muito importante, né, gente? Porque mexe muito com o psicológico, né? Tanto tentantes, quanto gestantes, quanto puérperas, enfim, quanto mães, né? Em qualquer fase, a gente precisa estar com a nossa saúde mental, assim, muito bem organizada, porque muda a vida total, né? Do casal, da família, da casa, do contexto como um todo, assim. Do casal e principalmente da mulher, né? Porque, querendo ou não, a pressão maior acaba caindo em cima da mulher, sabe? Principalmente a própria pressão que a mulher se faz, mas principalmente a sociedade, sabe? E isso é uma coisa tão impregnada, assim, é tão estruturada, que no nosso caso, por exemplo, quando a gente estava tentando engravidar, tá? Na época, a ginecologista dela falou, não, vamos fazer exame. Ela parou de tomar pílula, começou a fazer os exames. Aí 2, 3 meses não engravidava. Não, porque faz exame disso, daquilo. Revirou a Carol de cabeça para baixo. E nunca olhava para mim. Nunca. Então, uma ginecologista não parava e não olhava. Claro, eu não entendia nada, a Carol também não. Foi revirada e durante muito tempo, durante meses, quase um ano, só se olhava para Carol. Como entendeu? se essa culpa fosse da Exatamente, mulher. como se só a mulher pudesse ser infértil, entendeu? E daí, depois de um tempo, que a gente foi procurar outros especialistas, e o cara falou, não, conheceu a doutora Lara, falou, não, vamos olhar o John, entender. Aí foi num
esqueci o nome do médico especialista, mas enfim. E aí me examinou e a gente começou a ver que eu tinha um número baixo de espermatozoides, né? Que isso não impossibilitava a gravidez, mas aí olharam para mim pela primeira vez, entendeu? Então, eu acho que é muito complicado porque a gente vê que até os médicos, as pessoas especialistas, já têm essa cultura de olhar só para a mulher, então o peso que a mulher carrega, sabe? Gigantesco, gente. Então, por isso que o acompanhamento psicológico, estar bem acompanhado de pessoas, de profissionais sérios e que tu confie, faz muita diferença. Muita diferença, sabe? Ter total confiança, né? Obviamente que hoje em dia não existe muito o certo e errado, né? Mas existem linhas a seguir. Claro. E tu confiar, e aí, antes de tu confiar, na verdade, é tu ir buscar informação de qualidade, né? Sim. Porque isso, pra mim, gente, faz total diferença, assim, né? Eu antes, assim, tipo, quero ser mãe, ok, mas assim, cara, o que acontece, como acontece, não era, eu na verdade nunca tinha parado pra pensar. Então era total ignorância da minha parte, falta de conhecimento, né? E depois, então, que eu engravidei, eu fui começar, mas como é que funciona isso? Como funciona aquilo? E aí tu te munir, né, de informação, de evidência científica também, porque tem muito blá blá blá, né, no meio do caminho, tem muita gente que muito achismo, né? E aí, então, escolher, né, o caminho, o método e todo o resto, assim. Mas tens razão, né? A questão da sociedade tá enraizado na nossa cultura, né? Esse peso sobre essa a mulher, né? Exatamente. E é exatamente como tu falou da informação, né? A gente entender e, eu aprendi muita coisa, né? Nesse nosso processo e, inclusive, que a Carol prega muito para as amigas e, enfim, pessoas próximas. Tu é nova, mas vai fazer um exame, que eu esqueci o nome, perdão, mas para ver como é que tá os teus óvulos, porque a mulher nasce com o número de óvulos e é aquilo, e os óvulos vão envelhecendo. Eles envelhecem. Então chega um momento que de repente não vai mais conseguir engravidar. Então tu congelar os óvulos é uma opção. Se tu não engravidou, sei lá, com 30 e poucos anos, vai ver que de repente a tua reserva ovariana tá legal, mas de repente tu tem pouco, enfim, já tem alguma questão ali. Então a gente vai aprendendo a olhar para a questão da gravidez, que não é uma coisa tão simples como se é vendido assim de claro, tem muita gente que engravida assim do nada, mas cara, não é, se eu não me engano, a chance de engravidar é de 20%, 18%, é uma chance baixa, entendeu? No período fértil. Então, tu te munir de informação, como tu falou, é muito importante. Para que tu não venha te frustrar. De repente, eu queria tanto engravidar, vai deixando. Aí, agora eu vou tentar engravidar e já é tarde, entendeu? Porque muitas vezes não faz parte também do teu contexto, enfim, tu não parou pra pensar sobre isso. Eu me lembro que eu tenho 36 anos, acho que quando eu tinha, talvez, 29 ou 30, uma amiga me disse, eu tô pensando em congelar meus óvulos. Que isso? Tu tá louca? Tipo assim, não viaja, né? Tipo, nós somos super novas. Sim. E aí, enfim, ela acabou não congelando porque ela resolveu engravidar naquele momento e tem um filho, né, hoje. E aí eu me lembro direitinho, assim, que eu disse, mas ela tá viajando, né? E quando eu engravidei da Tereza, no meu morfológico das 12 semanas, a minha gravidez era considerada de risco. E eu disse, mas como assim, gente? Eu me sinto uma adolescente, praticamente, né? A gravidez na adolescência. Como assim, né? E sim, acima dos 35 anos já é considerado uma gravidez de risco, né? Então, esse corpo, né? Exatamente. Então, só que, claro, quando a gente não tá pensando nisso, a gente não tem nem noção, né? A gente não tem nem ideia. Então, sim, quem tem vontade de ser mãe, né? Cuidar do seu corpo e olhar um pouquinho pra ele, né? Exatamente. E eu digo pro casal, né? Assim, beleza, tu começou a pensar em ter um filho, vai lá e faz o espermograma. Porque, cara, quanto mais cedo descobrir alguma coisa, mais cedo consegue tratar, entendeu? No caso do masculino, do fator masculino, muitas vezes a mudança de hábitos, a alimentação muda completamente, sabe? A gente registrou tudo, né, no YouTube ali, e a gente mostra o nosso acompanhamento com profissional de nutricionista, profissional de educador físico, tudo pra gente conseguiu ter o melhor êxito possível, né? Conseguiu êxito, né? Melhor... Inclusive, a minha Nutri maravilhosa, Pamela, Nossa, também! Que legal. A Pamela, assim, né? Faz toda a diferença. Assim, eu procurei a Pamela na gestação, mas ela trabalha muito com tentantes, né? Exatamente. A Pamela foi fundamental, assim. Legal. A gente mudou completamente a nossa rotina de alimentação. A gente estava empenhado em fazer dar certo, né? Então, a gente mudou completamente nossos hábitos, sabe? E isso fez diferença. A gente notou a diferença nos exames, né? Então, quanto mais cedo tu descobrir... E, pro homem é muito simples. Tu vai lá um espermograma, uma coisa rápida, simples, sabe? Não é invasivo e tu pode lidar com um problema... Evitar um problema mais pra frente, entendeu? E já pra
Para mulher é um pouco mais complicado, exige mais exames, né? Mas quanto mais cedo tu olhar, mais cedo tu vai conseguir entender se tem alguma questão, né? Que tu consiga resolver ou não. Perfeito. John, agora me conta um pouco assim da tua rotina, né? Tu é autônomo, trabalha, Sou autônomo. né? E aí, como é que funciona assim, a tua logística hoje com 2 bebês, praticamente? Olha, essa né? é uma boa pergunta. Tava até comentando com o Dudu que a gente costuma pensar assim, o autônomo é mais fácil pro autônomo, na teoria é mais fácil, porque tu tem horário, tu pode fazer teu horário e tudo mais. E o CLT não, o CLT tem que ir lá cumprir o horário de trabalho, né? Na teoria, realmente parece mais fácil, mas o CLT o cara tem que trabalhar lá, ele vai trabalhar e deu. Bate a porta e vai. Tem Exatamente, tem que ir. Então tu tem aquela obrigação, tu não tem como fugir daquilo. O autônomo não, tu vai ficar dividido. Eu tô aqui trabalhando, mas eu tinha que estar lá ajudando, eu tinha que estar lá vivendo com meu filho, eu não posso perder esse momento. E no meu caso, a paternidade sempre foi um sonho para mim. Então hoje eu tô vivendo o meu sonho. Então tu tem que abdicar várias vezes desse sonho para ter que trabalhar. E a Carol também, ela trabalha como psicóloga, ela teve que dar uma pausa, né? Obviamente, por causa do puerpério. Então é inversamente proporcional. Tu precisa gerar mais dinheiro, mas tu tem que trabalhar menos, entendeu? Então, é uma loucura. Esses primeiros meses de puerpério, assim, do puerpério, até depois, assim, é um mês de adaptação. São meses de adaptação, tu entender essa nova rotina, né? Tu entender que não vai voltar pro normal, entendeu? E a gente viveu essa experiência no Davi, a gente ouvia muito isso e validou isso. Olha, eu acho que no primeiro ano todo, a Tereza tá com 11 meses, eu ainda assim, eu quero falar, o Davi, assim, ó, eu comecei a voltar a trabalhar, não na mesma intensidade, obviamente, mas a voltar a trabalhar mesmo, assim, ó, agora eu tenho uma rotina de trabalho lá pelos 8, 9 meses do Davi. Porque até então eu costumava trabalhar, sei lá, 10 horas por dia, às vezes 12, como eu trabalho com produção audiovisual, às vezes eu fico o dia inteiro ali editando. E eu passei a trabalhar 3, 4 horas por dia e espaçado, né? A prestação. Então muda assim completamente a tua rotina, sabe? É muito desafiador. Com 2 crianças, então, é mais desafiador ainda, porque eu até brinquei, a gente estava comentando do eclipse, né? Eu comento que quando as 2 crianças estão dormindo, eu chamo de eclipse, que é uma coisa que raramente acontece, é breve, e naquele momento tu tem que lavar a louça, tu tem que varrer a casa, tu tem que trabalhar, tu tem que descansar, fazer tudo, e normalmente dura 10 minutos. Tem uns vídeos na internet, assim, né? O bebê dormiu, a mãe, tipo, corre pra fazer tudo, e aí, enfim, não conseguiu fazer nada, o bebê já acordou. Então, assim, a rotina é uma coisa que não existe, entendeu? Tu tenta ter uma rotina, até por causa das crianças, mas, não adianta. O primeiro ano, tá, do bebê é um aprendizado total, tá? Tanto pros pais, rede de apoio é muito importante. É muito importante. Olha, a gente com 2 crianças em casa, com uma já era bem difícil, com 2, com rede de apoio é muito difícil. Eu imagino sem rede de apoio, então isso é muito importante. E uma questão também, agora falando de trabalho, CLT, autônomo, uma coisa que até esse tempo eu comentei no Instagram, que eu acho uma baita injustiça com a mulher, é a licença paternidade do homem, que, sei lá, no corporativo, sei lá, é 10 dias, 20 dias, dependendo. E a mulher tem, acho que 4 meses, né? Uma vez eu ouvi, quando a Carol trabalhava no corporativo, de um colega de trabalho dela falando, tu que tá aí de férias. Claro. Ela tá trabalhando muito mais, ela preferiria estar aí em termos de trabalho, né? Trabalharia menos do que tá fazendo em casa. Tu imagina um cara que é CLT, que fica 10 dias e depois deixa a mulher em casa, sabe? É uma baita sacanagem tenso com a mulher. E a gente conversou esses dias, né? Eu e o Leandro, meu esposo, sobre isso, né? Eu sou professora, né? Então eu tive 6 meses de licença e mais 1 mês de férias. E o Leandro também é servidor, mas ele é estadual, e ele teve 30 dias, né? E foi ótimo, porque ele ficou 30 dias, mas assim, foram só 30 dias. 30 dias passa assim, né? Aquilo passou voando. Primeiro que, assim, eu digo que os primeiros 30 dias de um bebê é salvos quem puder, né? É muito louco mesmo. Às vezes é 2 da manhã estão lavando a louça, às vezes 2 da tarde todo mundo dormindo, porque é bem isso. Exatamente. A questão do eclipse, né? Tem que o bebê aproveitar. dormiu no inicinho ali, enfim, a casa tem um funcionamento completamente diferente, é tudo muito... E a licença paternidade dele foi maravilhosa, porque eu vejo, por exemplo, sei lá, o meu irmão que é autônomo não teve a mesma coisa, enfim, os outros, né? Mas igual é muito pouco tempo. Mesmo os 30 dias passam voando. E outra coisa, para a mulher... Até os próprios 6 meses, os 4 meses, enfim, né? Dependendo de onde, também é pouco. Porque, por exemplo, né? Eu sempre falo isso. A OMS, por exemplo, recomenda a amamentação até 2 anos. Sim, a tua licença até 6 meses. A conta não bate. Não bate. Né? Então, assim, essa logística toda, né? Inclusive, estamos no agosto dourado, né? Mês aí de incentivo à luta à amamentação.
Então, cara, é um perrengue, assim, como fazer isso? E tá, a mãe fica ali. Aí o pai, muitas vezes, né, tem a licença é bem menor, Sim. sai pra trabalhar, quando chega, aquela mãe tá exausta. Eu me lembro de muitas vezes, assim, o Leandro entrar, trabalho das 8h30 ao meio-dia, e da 1h30 às 6. Ele entrar meio-dia, eu, tipo, entregar a Tereza e correndo, tomar banho, comendo, nananana, peguei de volta e fica até às 6, Sim. né? Então isso fica muito pesado pra mãe também, essa licença reduzida da paternidade, né? Não, eu tenho certeza que contigo também, obviamente, com a Carol acontece de não conseguir ir no banheiro fazer um xixi. Claro. Sabe? Às vezes eu passo o dia inteiro, meu Deus, eu tô querendo fazer xixi desde as 9 horas da manhã, e aí, tipo, é 7 horas da noite, e não consegue, entendeu? Então, isso é muito triste, sabe? Porque, querendo ou não, tá, o homem tem que trabalhar e tudo mais, mas tinha que ter um respaldo, porque a mulher fica em casa sozinha, sem... Por mais que tenha rede de apoio, sabe? É muita sacanagem, sabe? O cara volta a trabalhar e... a mulher vai fazer o quê? Entendeu? Exatamente. Então, eu acho isso bem complicado, sabe? A gente... se eu ajudando a Carol em casa, eu digo agora, é claro, é mais complicado ainda, mas na época do Davi já era complicado, quando era só o Davi, só nós dois juntos, sabe? Tu imagina a mulher sozinha em casa. Trash, gente. Mas falando um pouco disso, né, de novo, assim, isso tá enraizado na nossa cultura do machismo, né? Isso aí, assim, é Total. inegável, né? Isso que estamos em 2023, muito já mudou, né? Porque ainda a mulher, na verdade, a gente pesquisar historicamente, né? A mulher foi criada para o privado. A mulher foi criada para dentro de casa, né? Na minha tese de doutorado eu falo muito sobre isso, porque eu estudei sobre fotografias de casamento dentro de um período específico ali. Então, eu estudava a mulher nesse período, nessa preparação para o casamento, né? Sim. Década de 40, 50, 60. Enfim, a mulher, ela ia pro colégio até a 4ª série, já sabia as 4 operações, pronto, já pode sair do colégio, mais que isso. sabe ler e escrever, fazer conta de, né, somar, subtrair, enfim, já sai e vai aprender a costurar para fazer o seu enxoval, né? Então, assim, enfim, né, o modelo de sociedade, né, histórico que a gente tem é voltado para essa mulher no privado, para essa mulher no íntimo, que cuida da casa e dos filhos, enquanto o homem é o provedor, que sai para trabalhar. Exatamente. Né? Então, assim, própria licença paternidade dos 30 dias, pô, já é um avanço, mas ainda é muito pequeno, gente. É minúsculo perto do todo, né? Exatamente. É o machismo realmente que... É uma cultura, né? E por isso que eu citei aquela questão dos médicos também. Isso foi uma coisa que me chocou demais, porque a gente vê médicas mulheres, né? Que não... São pessoas que, na teoria, são bem instruídas, mas elas não param... E não é por maldade, mas elas não conseguem... Tá tão... é tão consolidado isso que elas não conseguem olhar pro lado, entendeu? É a mulher, tá, mas são 2 pessoas, no mínimo tem que investigar de igual para igual, exatamente. Entendeu? Então, essa cultura demora para mudar, entendeu? Por isso que a gente teve a ideia de compartilhar todo o processo. Eu falei, a gente tá vivendo uma experiência, assim, que muita gente deve viver, tá? E é uma coisa, como eu falei, é uma coisa solitária, as pessoas muita gente opta por não compartilhar, como foi o nosso caso. Medo, né? A gente só compartilhou depois do terceiro mês de gravidez, né? Que a gente tinha certeza, a gente começou a largar os vídeos na internet para contar a história, justamente para que as pessoas entendam e elas consigam procurar mais sobre o assunto, entender como funciona, desmistificar a fertilização in vitro, né? Entender o que é o processo. Então, a gente se deparou com um cenário assim que eu fiquei assim apavorado. Falei, mas espera aí, se o especialista, a gente tá indo lá, como é que ele não olhou para mim, sabe? E a gente vê que não é um profissional, são vários profissionais que são assim. Se não é alguém realmente especializado no assunto, não vai olhar pro homem também, sabe? E, quando, na verdade, são 2 pessoas tentando engravidar. Agora, eu leigo falando, tem 2 pessoas tentando. Vamos olhar pros 2, né? 50-50, né? Exatamente. Ô, John, a gente sabe que falando também um pouco desse modelo, assim, né? Desse padrão, esses dias eu tava conversando com uma mulher, né? Um pouco já mais velha, já é avó. Ela perguntou assim, o teu marido te ajuda? Sabe aquele filtro do Instagram, assim, cara de palhaço. Aí eu falei assim, como assim? Né? Ela disse, não, porque assim, agora eu vejo aí que os pais têm que fazer tudo, né? Na minha época não tinha nada disso, eu me virava sozinha. E eu falei pra ela, mas que bom que mudou, né? Tu não acha? Não, mas às vezes eu acho que é demais, porque tem coisas que é só com a mãe. Gente, obviamente, né? Mãe é mãe, pai é pai. Amamentar o pai não vai ter como. Né? Parir em si o pai não vai fazer, mas, enfim, hoje em dia, né? E a nossa geração, né, é responsável por quebrar esse padrão, né? Por levar adiante um modelo
um sistema diferente, né? Tu fala sobre não quero ser um pai participativo, né? Exatamente. Então, assim, eu convivo com vários pais, né? Muitos pais, a maioria, ou quase todos, enfim, pais maravilhosos, pais super participativos, mas assim, fazem o mínimo que uma mãe faz, Exatamente. né? Então, assim, da gente falar um pouco sobre isso. Vem né? dessa cultura, né? Essa cultura que a mulher, a mulher é a mãe, a mulher é a responsável pelo lar e o pai é o provedor, né? Mas, exatamente, tu citou eu gravei um vídeo, eu tenho um projeto chamado Rascunho sobre Paternidade, né? Onde eu falo de insights que eu tenho sobre paternidade, até da minha vivência nova com a paternidade. E eu escutei uma vez um elogio pra mim. Nossa, como... a Carol comentou, né, que ela ouviu. Nossa, como ele é um pai participativo. E aquilo bateu em mim assim, pô, um pai participativo. Aí eu gravei o vídeo, eu não quero ser um pai participativo. Eu quero ser tão protagonista quanto a minha esposa é. Porque no momento que eu decidi ter um filho, não foi ela que decidiu ter um filho, tu vai ter um filho. Não, nós queremos ter um filho. Eu quero viver a paternidade, entendeu? Então, é isso aí. A gente tem que ter junto, a gente tem que dividir as responsabilidades. E nesse vídeo eu até comento que, assim, ó, pra mim, a parceria, né, a cumplicidade, tem que existir cumplicidade no casal. E cumplicidade não é cada um entregar 50%. É num dia tu vai entregar 30%, outro 70%, outro dia 10%, outro 90%, porque vai ter dias que vai estar exausto e tu não vai conseguir entregar, entendeu? Mas ali o teu parceiro vai estar ali para te cobrir, entendeu? Perfeito. A gente vive agora com o Davi e com o Theo, essa semana a gente não dormiu praticamente, sabe? Então, assim, de madrugada ali, a Carol, eu fico com o Theo, ele tá com uma questão de não conseguir respirar, porque fica todo entupidinho, assim. E aí eu fico ali, a Carol que fica acordada comigo, fala, amor, descansa um pouquinho, tá? Que logo vai ter que amamentar. Aí ela pega, se acomoda, amamenta, eu dou uma descansada e ela, qualquer coisa, me dá um toque, sabe? Então, é isso, porque a gente tá exausto. Só que a gente vai, assim, ó, hoje eu vou conseguir, olha, hoje eu tô menos exausto. Então, tu descansa um pouco, sabe? Então, eu acho que começa na cumplicidade. Acho que tu tinha falado antes, né? Tu quer ter um filho, a gente tem que pensar no que é ter um filho. Quais as responsabilidades que isso envolve, entendeu? Ah, tu quer ter um filho? Ah, que legal, ter um filho, que olha só que bonitinho, vou postar no Instagram, blá, blá, vou viralizar. Mas tem muita responsabilidade. O que a gente posta no Instagram é 10%. Né? Acho que 5%. Exatamente. Por trás é correria, é cansaço, privação de sono. Então, assim, envolve muita responsabilidade e envolve muito, muito estresse emocional, sabe? Então, esgotamento total. Porque a privação de sono a longo prazo... essa foi a maior dificuldade, assim, que eu enfrentei logo na gravidez do Davi. Agora a gente tá um pouco mais vacinado, mas ainda é assim, porque tu tem que... volta aquilo que eu falei. Tu tem que gerar mais dinheiro, uma boca mais para alimentar, mas tu tem que trabalhar menos. Tem que ficar mais em função da criança, né? Ao mesmo tempo, tu não dorme também. Então, na hora que tu tem que produzir, eu trabalho com criação. Tá exausto. Pra criar, a tua cabeça tá num overload, assim, às vezes eu sento assim e fico aqui, uns 5 minutos para tentar processar a ideia. Ontem eu fui fazer uma reunião, uma cliente, e aí mandei ali o link do Meet para ela, e ela, não tô te ouvindo. E eu fiquei mexendo na configuração do áudio. Eu fiquei em 5 minutos, tava desplugado o cabo, sabe? E aí, beleza. Pluguei o cabo e enviei um link novo pra ela, só que veio pra outra conversa no WhatsApp, não pra ela. Então, sabe, coisas básicas, não funciona, tua cabeça já não funciona mais, porque tu tá exausto. Exatamente. Então, essa questão do pai ser participativo, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso. A gente não tem que ser participativo, a gente tem que estar ali do lado, entendeu? Tu quer ser pai, e o retorno vem, saca? Eu entro em casa, o sorriso do Davi correndo pra me abraçar, sabe? Não tem explicação. Agora, se tu for um pai participativo, eu lembro de uma história também que a Carol comenta de um ex-colega dela, que ele viajava muito, tá? A trabalho. E a criança chegava e falava pra mãe, o pai vai viajar essa semana? Não, ele ficava triste, porque quando o pai viajava, a criança dormia com a mãe na cama. Então imagina tu chegar ao ponto do teu filho ficar triste que tu vai estar em casa, sabe? Então se tu te permitir ser um pai participativo, tu pode chegar nesse ponto, entendeu? Então depois quando teu filho tiver 15, 16 anos, tu não vai poder reclamar dele não ser tão próximo a ti, não te ter como um amigo, e aí é muita terapia depois, né? Pra te desmanchar os traumas. Pros dois lados, né? Porque se o pai depois quiser recuperar o tempo perdido, mas o meu filho não me procura, mas na primeira infância, no momento que ele mais precisa de ti, onde é que tu tava? Entendeu? E eu entendo, eu não tô generalizando, eu entendo também que tem pais que não vão conseguir se permitir, mas no momento que tu tá ali, que tu consegue ajudar, tu tem que ser mais do que participativo. Participar não vai resolver a situação. Perfeito. E essa questão da participação em si, né? Na verdade, não participação, né? Mas da logística de um bebê, de uma criança, né? Envolvem muitas coisas, né? Sim. Tem o amamentar que é 100% com a mãe? Tem. Mas o pai
tem que trazer um copo d'água, tem que trazer uma cobertinha, tem que, daqui a pouco, esquentar um prato de comida que ficou gelado ali. Sim. Enfim, tem uma série de coisas que envolvem esse amamentar, que até então é exclusivo da mãe, né? Mas todo o outro resto, ele pode ser de igual para igual. Sim, né? exatamente. Enquanto a mãe tá fazendo aquilo que só ela pode fazer, tu pode estar em volta entendendo o que tu pode adiantar ali, o que tu pode ajudar para esse momento ser... beleza, tá tudo em ordem, mas tá, então, como tu falou, traz um copo d'água. Então, fica tranquila. Eu fico com ele para ele arrotar, entendeu? Quando tu te acomoda, tu vai no banheiro, faz um xixi que tu não consegue fazer. E outra coisa que eu sempre digo também é que nasce a criança, nasce a mãe e nasce o pai, né? Então, assim, muitas vezes eu vejo assim, mas eu não sei como fazer, não sei o que. Ninguém sabe. Todo mundo tem que meio que aprender juntos, assim, né? E daqui a pouco a gente experimenta muitas coisas, né? Claro. Gurias, eu tava aqui quase saindo do microfone, mas agora eu já voltei. Então, assim, a gente vai experimentando muitas coisas, né? Por exemplo, lá em casa. O Leandro, pra mim, é um pai sensacional, assim, né? Só que o dormir até os 10 meses da Tereza era 100% comigo. Tá? Então, assim, ela mama no peito, até hoje, né? Então, eu fazia ela dormir no peito e toda madrugada era comigo, né? Eu fiquei 7 meses em casa, o que foi maravilhoso. Só que quando eu voltei a trabalhar, dar aula de manhã e de noite e não dormir toda noite, começou a pesar. A pesar. Teve um dia que minha sogra foi me visitar, chegou lá pelas tantas, ela me olhou e falou assim, posso dormir aqui hoje? Aí eu olhei pra ela e disse... Deve. Enfim, eu tenho o hábito de tirar leite. Tinha vários leites lá congelados lá no congelador. E ela falou assim, deita, dorme e deixa comigo. Com a Tereza com 10 meses, foi a primeira vez que ela dormiu na minha casa. Não tinha acontecido isso nem na primeira semana, nem no primeiro mês, nem minha mãe, nem nunca ninguém dormiu lá em casa. Mas ela viu no meu semblante, assim, o esgotamento, né? E viu que daqui a pouco... Enfim, né, poderia, né, eu entrar em colapso ali, porque, de fato, é essa privação de sono a longo prazo. Ela dormiu lá em casa aquele dia. No outro dia, o Leandro me olhou e falou assim, a gente vai mudar o esquema aqui em casa. Agora, as noites são comigo. E aí eu olhei pra ele, né? Olhei de novo, né? Eu disse, tu tem certeza? Porque até então, ela com 10 meses, ela não tinha o hábito de dormir com ele. Por quê? Porque a gente estipulou assim na rotina. Foi indo. Né? Então, o banho, sempre é o banho com ele, né? De chuveiro e tal, o momento deles. Eu depois vou vestindo e tal. Agora é muito engraçado. A gente chega na porta do banheiro, boa noite, papai. E aí ela, né? Ela já abana. E até então, era eu que fazia dormir. E... nesse momento ele me olhou e disse, agora é tudo comigo. E aí eu pensei, gente, não vai dar certo, né? Porque até então, 10 meses a gente fez de um jeito, mas nesse momento ele chegou pra mim, vamos mudar. E eu simplesmente passei a dormir à noite, que fazia 10 meses que eu não dormia, né? Então, assim, tem muito também do casal experimentar. Claro. Né? Daqui a pouco, assim, a gente fez de um jeito porque a gente não sabia como é que era, né? Sim. E a gente resolveu fazer assim. E daqui a pouco tá tudo bem mudar e reorganizar as coisas. E achei fundamental isso que tu falasse. Não é 50-50. Às vezes é 70-30. Às vezes é 90-10. Sim, 95-5. Às vezes um não tá em casa, é 100-0, né? E a nossa rotina era, do Davi, assim, no início, era... eu ficava a noite inteira cuidando do Davi, né? À disposição do Davi. E a gente teve uma questão... O Davi tinha uma questão do refluxo. Então, foi assim, os primeiros 7 meses... Os primeiros 4 meses, principalmente, a gente não dormia. Logo que o Davi nasceu, no hospital, a gente teve ele se engasgou. Eu tive que correr atrás de uma enfermeira. E aí ela desafogou ele ali, né? Ele tava afogado. E ele ficou um tempão sem respirar, assim, eu tomei um susto. Então, o primeiro mês eu não dormi. A gente revezava, na verdade. Um dia eu ficava olhando, um dia minha sogra, acordada a noite inteira pra ver se não ia engasgar. Porque ele de noite ele acordava e começava a querer arrotar, sabe? Então, esses primeiros, até os 7 meses, era muito complicado. Assim, pra mim era muito, muito complicado, porque eu não dormia a noite inteira. A Carol também, por tabela, acabava não dormindo. Eu acordava ela pra amamentar. E aí, às vezes, ela ficava acordada, porque ele ficava naquela agonia, ela ficava agoniada. Mas é exatamente isso, é a gente testar o que funciona e o que não funciona, entende? Tu entender que, beleza, hoje a rotina é essa, tá? Tu acostumou assim, mas vamos tentar uma rotina diferente, entendeu? Então é muito legal quando a gente consegue analisar assim, isso aqui tá funcionando, mas aqui vamos tentar diferente e entender que não existe uma regra para isso. Lá porque do fulano, e o nenê dorme a noite inteira, então...
naquela casa funciona desse jeito, aqui tinha que funcionar também. Não é assim. Cada criança vai ter uma peculiaridade, né? E o casal entender o formato que funciona para que os dois tenham um pouco de saúde, entendeu? Porque a privação de sono, quem é pai, assim, que a criança não consegue dormir, entende o quanto isso afeta diariamente na rotina da casa como um todo e principalmente do indivíduo, assim como nos outros papéis que tem que cumprir, como no trabalho, até no cuidar da casa, até no relacionamento, né? Muito. Porque isso é uma coisa que a gente não tá preparado. Um filho muda completamente o relacionamento de homem e mulher, entendeu? Se não existe parceria, se não existe uma cumplicidade ali, se perde, cara. É muito fácil se perder e não é muito culpa comum, de inclusive, no primeiro ano, né? O índice de divórcios é altíssimo, assim, no primeiro ano de vida de um bebê, né? Porque o casal, olha, ou ele tem que querer muito. Eu sempre tem uma amiga que sempre me falou isso. Olha, amiga, quando tu né, se um dia tu quiser ser mãe, o casal tem que querer muito. Porque às vezes só um lado quer, gente, o outro não aguenta. Exatamente. Então, essa cumplicidade para mim é fundamental, entendeu? Entender que... E assim, ó, vai rolar estresse, vai rolar briga, vai rolar pontos de vista diferentes, mas entender que, a gente tá no mesmo barco, a gente tá tentando o melhor pra família, entendeu? E rolou aquilo ali, passou, entendeu? A gente costuma lá em casa, sempre teve essa ideia, assim, de não dormir brigado, né? Tá brigado, então, às vezes dorme assim meio, mas dá um beijo, boa noite, sabe? Sem dar um beijo não tem como dormir. E é manter isso, entender que, às vezes tá todo mundo estressado, todo mundo no limite, sabe? Tu vai ser mais ríspido, tu vai ser mais grosso, às vezes tu vai perder a cabeça, mas entender, eu não tô aqui contra ninguém, a gente tá no mesmo barco tentando remar pro mesmo lado, entendeu? Então é normal, sabe? Então cuidar muito pro casal não se perder nesse ponto, entendeu? Até tem aquela música da Sandy, né, do Lucas Lima, o marido dela, Me Espera, é exatamente isso, né? Ela escreveu no Puerpério, né? Exatamente, eu acho linda aquela música justamente por causa disso, sabe? A pessoa tá perdida ali em 1000 versões dela e ela não se encontra também, sabe? É uma loucura, gente. E tu tem que entender que ela não queria estar naquela situação. É tudo novo, não existe um manual pra ser pai. Pode até existir, tu vai achar na internet, certamente, vai botar... Mas isso tutorial não vai te dizer nada, cara. Não vai te dizer nada porque cada criança, cada relacionamento é diferente, é muito peculiar, entendeu? Então, é entender assim, ó, cara, a gente tá enfrentando um desafio novo pros dois. Vai ser difícil, não vai ser fácil, a gente vai enfrentar milhões de tempestades diárias, mas a gente não pode se perder no meio disso. Entender que, ó, se ele tá grosso hoje, ele tá brabo, não é ele. São as circunstâncias, ele chegou nesse ponto, entendeu? É o contexto, exatamente, o contexto disse, ó, vamos ver o que eu posso fazer hoje. Hoje ele dá uma descansada aí, ou vai, sei lá, tomar um café, sabe? Para que isso funcione, porque é desafiador. É o maior desafio da minha vida, é ser pai. Sabe que eu e meu marido, nós somos muito diferentes, né? De personalidade, de estilo de vida, de muitas coisas, né? E muitas vezes, assim, a nossa rotina em si, né? O Leandro entra dentro da delegacia e trabalha todo aquele, né, fechadinho, assim. E os meus dias, cada dia é diferente, né? Por mais que eu tenha os meus dias que eu dou aula, enfim, mas cada dia, enfim, é um. E muitas vezes, assim, a gente tá num nível de estresse gigantesco, um mais, outro menos. O trabalho dele também é algo bem pesado e maçante, né? E aí, às vezes, eu quero falar alguma coisa, a questão da privação de sono, ele sempre me diz isso, amor, a gente tá do mesmo lado. Tá tudo bem, né? Ele é super calmo, assim, ele diz assim, tá tudo bem, a gente tá do mesmo lado. E isso é uma coisa que o casal não esquecer, né? Que, obviamente, os filhos são fruto de um amor e de um propósito e de um acerto. Não em todos os casos, mas, né? Enfim, nestes casos que a gente tá falando... do que o casal queria pro seu futuro, pra sua vida, né? Então, é um amor inexplicável, né? A gente chega em casa, aquele sorriso banguela. É uma delícia, né? Não tem explicação, né? Mas como é difícil, assim, a gente muitas vezes se enxergar de longe ou de fora, porque o contexto em si, às vezes, fica muito pesado, né? E o casal em si tentar criar situações fora daquele contexto, exatamente, né? De não o John e a Carol pais, né? Do Davi, do Theo, a Francesca e o Leandro, da Tereza, mas o casal em si. Exatamente. Cada dia é um desafio diferente, né? E a gente tem que ter a noção de que não vai ser fácil para nenhum dos dois. Então, às vezes acontece de rolar um estresse, rolar um atrito ali, mas lembrar de, beleza, aconteceu, vai acontecer, não foi a primeira, não vai ser a última vez.
Mas com a gente acontece muito assim, a gente entra, tá os dois assim, e a gente começa, fica mais quente o clima ali, aí vai cada um pro lado, respira, aí volta, se abraça, se beija, pede desculpa. A gente sabe que é o momento, duas crianças, a casa tá de cabeça para baixo, tem cliente correndo atrás, e é assim, ó, é uma situação muito, muito difícil. Mas tu tem que ter a tranquilidade de parar, pensar, lembrar que vocês são um casal, acima de tudo. Existe uma família ali e é tudo em prol daquela família, entendeu? Perfeito. Então, se a gente começa a levar para o pessoal essas coisas de briga, de estresse, vai se perder rapidinho, entendeu? E isso que tu falou é bem importante, de tentar criar situações para o casal, sabe? Hoje eu tô sentindo muito falta agora nesse primeiro mês, da gente conseguir parar, sentar para assistir uma série, sabe? Ou simplesmente não fazer nada, mas do lado da pessoa. Sabe? Sentar ali para conversar de qualquer coisa que não seja sobre os filhos, sabe? Ter 5 minutos para isso, sabe? Então, às vezes, sei lá, 2 minutos para no meio do dia, dar um abraço, dar um beijo, ficar abraçado 30 segundos com a pessoa, sabe? Mas para não se perder, entende? Porque a paternidade e a maternidade é um desafio gigantesco, assim, e exige muita cumplicidade para que seja um ambiente saudável, né? E eu acho que é muito importante o que a gente tinha comentado lá da terapia, né? Eu comecei a fazer terapia há pouco por causa da paternidade, e é impressionante o quão importante isso é nesse momento, sabe? Porque tu precisa ter... Na terapia tu consegue te enxergar de fora, que tu não consegue no dia a dia te enxergar de fora. Não, tu para falar, e no momento que tu fala, tu te escuta, né? Então é uma hora da tua semana, às vezes, né? Que tu tá te escutando. Exatamente. Tu consegue visualizar tudo aquilo de cima, assim. Que tu não... Às vezes tu tá falando, daí a terapeuta, tá, mas presta atenção no que tu falou. Aí tu olha, pô, mas é verdade, sabe? Então eu acho que isso é muito importante. Não negligenciar a tua saúde, na medida do possível, porque tu já tá com privação de sono, tu já tá com o estresse lá em cima. Então é importante. Eu acho que uma dica que ficaria, assim, é... Se tu tiver condições de fazer um acompanhamento psicológico, é bem importante para a saúde da família. Perfeito, família perfeito. Porque eu digo também, né, que para eu criar a minha filha de uma maneira saudável, eu preciso estar saudável. Obviamente. Né? Eu, para mostrar para ela o modelo de um relacionamento saudável entre homem e mulher, eu preciso ter um relacionamento saudável com meu esposo. Para eu mostrar para ela que é uma mulher empoderada, uma mulher segura de si, uma mulher feliz, eu preciso estar feliz, né? Então, assim, pensar que eles são uma esponja, né? Eles reproduzem tudo. E esse adulto que também a gente está criando no futuro, né? Então, que esse bebê de hoje é a sociedade daqui uns anos. Então, da gente pensar nas nossas atitudes, né? Porque eles depois são um reflexo disso. E tu tocou num ponto muito importante, né? Que não adianta a gente... Não é criar uma criança a qualquer custo. Porque a relação do casal dentro de casa, a criança está acompanhando aquilo ali. Entendeu? Então tem que ser um ambiente de amor, tem que ser um ambiente ambiente fraterno, tá? Para que a criança tenha uma saúde emocional, entende? Perfeito. Então até esse tempo vi uma tirinha assim na internet que eu achei muito legal, que era o bisavô assim gritando com o avô. Aí o avô gritando com o pai. Aí o pai te mostra uma barreira elogiando a criança. Entendeu? Então Perfeito. Mudar o ambiente, sabe? Se tu foi criado de uma maneira diferente, cara, pensa o que tu quer pra tua família. Sabe? O que tu quer que o teu filho cresça com quais exemplos? Então, o casal se tratar bem, criar um ambiente de amor não só com o seu filho. Não adianta tratar bem o teu filho e entre vocês tá ríspido. Então, assim, ó, ter um ambiente de amor é fundamental para que a família seja uma família saudável e a criança tenha uma saúde emocional, né? Criança com uma saúde emocional. Perfeito. É bem isso, né? Esse lar está saudável. Exatamente. Né? O lar estando saudável, o casal estará, a criança estará e a família estará. E, consequentemente, né? São os adultos que a gente está colocando no mundo. Porque, se cria. Sim, se cria, mas também abaixo de muita terapia depois, né? Então... Exatamente, né? Eu costumo falar também... A gente ouve muita coisa, né? Porque na minha época era assim. E uma vez eu ouvi uma frase que eu sempre uso, assim, ó. A educação e a maneira como se cria os filhos não é uma verdade absoluta. É uma verdade transitória. Então, o que funcionava anos atrás, de repente a tecnologia mudou, a ciência mudou, a medicina mudou. Então, que bom então, funcionava, de repente não funciona agora. Exatamente. Então, entender que tudo é uma verdade transitória. Mas eu criei, apanhei e não virei... Vamos olhar, tu quer melhor pro teu filho. Tem muita gente estudando, fazendo pesquisas, né? Comprovando cientificamente que muitas coisas não davam certo. Exatamente. E não deram certo, e que bom. Né? Exatamente.
John, acho que a gente ficaria aí mais muitas horas conversando sobre, né? Com certeza depois eu queria bater um papo também com a Carol. Ah, que legal. Queria te agradecer, né, a tua disponibilidade, né, para contar um pouquinho da tua experiência, da tua trajetória com a paternidade, te entregar um mimo da nossa parceira, Mania de Usar, obrigado. Te desejar, então, um feliz Dia dos Pais, né, que tu tenhas aí um dia maravilhoso com os guris, ao lado da tua família, desejar um feliz Dia dos Pais pro Leandro, que é o pai da Tereza, um pai maravilhoso, sensacional, amor, te amo demais, né, obrigada pela nossa família, e um Dia dos Pais para todo mundo que tá nos assistindo aqui, tá? Obrigada, John. Beijo, beijo. Tchau, tchau.